Sabatina News. Oferecimento a Enflo. Nosso voto tem força. Uma campanha Enflo e CDL São José. E Empresas Dimas, 35 anos, fazendo sempre mais por você. Boa noite. Está começando mais um Sabatina News. Desde a semana passada estamos recebendo aqui nos estúdios da Record News os candidatos ao governo do estado, seguindo as orientações da legislação eleitoral. O programa tem 1 hora, oportunidade de expressar opiniões, ideias e propostas para Santa Catarina nos próximos 4 anos. Comigo na bancada, os jornalistas do Notícias do Dia, Carlos Damião e Ney Bueno. E está começando agora o Sabatina News desta terça-feira, 17 de agosto. Segundo sorteio acordado entre os assessores, o nosso convidado de hoje para o Sabatina News é o candidato do PV, Rogério Novaes. Boa noite, candidato. Boa noite ao seu, boa noite aos outros nossos entrevistadores aqui. Olha, primeiro, obrigado por ter vindo. Segundo, eu queria começar a nossa entrevista lhe perguntando o seguinte: o PV é um partido de uma nota só? Ou seja, por ser verde, ele só fala em meio ambiente, ou ele é mais aberto e, de repente, ele tem outras propostas que não estejam exclusivamente vinculadas ao meio ambiente? Obrigado, Paulo. É isso mesmo. Nós temos sempre que esclarecer para a população que o Partido Verde é um partido que tem um viés no meio ambiente, na responsabilidade de futuro, na sustentabilidade, em práticas ecologicamente corretas. Mas é um partido político e, como tal, nós vamos enfrentar para a população, em sua representação, os principais temas, as principais questões, as principais demandas. Para que você tenha ideia, Paulo, a gente ainda não publicou o nosso plano de governo, mas o plano de governo para o Estado de Santa Catarina, ele tem 8 eixos temáticos, que inclui saúde, segurança, educação, gestão pública, habitação, turismo, condições básicas que o cidadão realmente tem no dia a dia. O que muda em relação aos demais partidos é que nós temos um eixo transversal chamado sustentabilidade e meio ambiente. Só para que você entenda o quanto isso é importante, Paulo. Na questão saúde, que hoje em todas as pesquisas apontam como sendo a coisa mais importante para o cidadão, porque é onde dói na carne, onde dói no cidadão a ausência de algum tipo de suporte do Estado para suas necessidades pessoais ou principalmente das necessidades de família, tá? Saúde hoje no Estado, em torno de 60% dos leitos hospitalares ocupados, dos mais de 200 hospitais catarinenses, são ocupados por algum tipo de patologia, por alguma situação nascida na ausência de saneamento básico. Ou seja, meio ambiente, sustentabilidade, afeta fortemente a saúde dos catarinenses. Então, logicamente que nós nos acreditamos a ser o primeiro e único partido que tem, na essência da sua construção partidária, uma visão de sustentabilidade, de qualidade de vida e de futuro. Isso não quer dizer um partido de uma nota só, quer dizer um partido com responsabilidade no futuro, mas com ações práticas em cima daquilo que nós entendemos ser necessário o combate imediato. E aí, como eu te falei, segurança, educação, infraestrutura, gestão pública, que é uma coisa importantíssima. O senhor frisou já pela segunda vez e sublinhou gestão pública. Qual o diferencial do PV em relação aos adversários aí que estão disputando esses 4 anos de governo? Veja, uma das coisas interessantes, e aí eu me coloco na condição de cidadão, de engenheiro, de profissional do setor privado. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou um cidadão que me formei na engenharia, pratico a engenharia na iniciativa privada há 29 anos. Então, conheço bem a iniciativa privada. O senhor começou na política, até pegando um gancho do Carlos Damião, que quando teve aqui o Valmir Martins, do PSOL, o Damião levantou uma pergunta que eu achei bem interessante. Quem é Valmir Martins? A origem de Valmir Martins. Eu vou pegar a origem de Rogério Novaes. Quando é que ele começou na política? Onde é que ele começou na política? E depois a gente resgata a gestão pública. Eu sou um joinvilense, né? Nasci aqui próximo da capital, em Joinville e tal, em 58 a 52 anos atrás. Aos 14 anos eu tive que deixar minha cidade por questões profissionais do meu pai e nos mudamos para a capital paranaense. E em 79 eu estava cursando Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, quando o Brasil fez a abertura política com o retorno ao nosso país
de figuras como Leonel Brizola e Fernando Gabeira. Esse momento em 79 abriu para mim um novo horizonte, porque até então nós não tínhamos um contato verdadeiro, ainda mais eu dentro de uma universidade federal, a gente era extremamente limitado nas ações, né? Tudo que era feito lá dentro era a base de repressão, de controle e tal. E essa abertura que ocorreu em 79 abriu para mim um mundo novo, ou seja, um mundo de desafios. Então, a partir de 79, eu tenho esse marco, tá? Eu comecei a participar de ações mais fortes em diretórios acadêmicos, em movimentos estudantis, coisa e tal. Depois me integrei a um partido político e fiquei nele até 2007. Ao partido do Brizola, que para mim era uma referência. Era uma referência, quando ele fundou o partido, a gente começou nos movimentos, porque ele era engenheiro civil, como eu, tal. Era uma referência profissional e política. E fiquei até 2007, quando eu migrei para o Partido Verde, um partido de uma outra figura também, que para mim é emblemática, que é Fernando Gabeira, tá? E estou aqui nessa caminhada. Então, existe um movimento... Desde a sua trajetória política é do PDT para o PV. Do PDT para o PV. 2 partidos. Só 2 partidos. Eu na realidade, vinculado em cima de ideais, tá? Veja, em 2004, Brizola morreu. Vamos dizer, houve uma perda de referência de uma figura para mim, tá? E eu acabei vinculando essa imagem às lutas, que são lutas, para mim, referenciais do Gabeira, tá? E acabei migrando para o partido dele em 2007, tá? Retomando a minha caminhada. Agora, de 81, quando eu me formo na Universidade Federal do Paraná, até hoje, tá? Eu sempre estive na iniciativa privada. São 29 anos, ano que vem eu completo 30 anos de engenharia, tenho a minha empresa de engenharia, atuo na iniciativa privada, disputei outras eleições, sempre com bons resultados, mas não cheguei a mandatos eletivos, tá? E optei por não aceitar cargos em comissão por uma questão minha. Eu não achei que isso me desse um crédito. O senhor foi candidato a prefeito em Joinville? Eu fui candidato, veja bem, eu tenho 3 candidaturas político-partidárias. Tenho outras na esfera da minha profissão. Fui presidente do CREA, presidente do Centro de Engenheiros, presidente da Federação dos Catarinenses de Engenheiros e tal. Mas na vida partidária eu disputei a eleição de 2000, tá? Como candidato a vereador, tivemos uma boa votação, fiquei na suplência, não aceitei secretaria, nada, porque achei que não era o princípio que eu tinha prometido. Em 2004, eu disputei a vice-prefeitura junto com o atual prefeito, numa composição que nós fizemos, partidária do meu antigo partido com o partido do prefeito, tá? Fizemos mais de 80 mil votos, mas não ganhamos aquela eleição, ou seja, ficamos fora do processo, tá? Em 2008, eu fiz uma eleição solo dentro do PV, e quando as pessoas me perguntam, talvez tenha sido a eleição que matematicamente menos votos me deu, né? Mas quando o pessoal me pergunta, Novaes, o que aconteceu com a eleição de 2008? Ganhei a eleição. Por que ganhei, Paulo? Porque nós fizemos, junto com a equipe do Partido Verde de Joinville, um projeto para a cidade de Joinville equivalente ao que nós vamos apresentar para Santa Catarina. Esse projeto, ele foi tão bem percebido pela comunidade joinvilense que, embora o Partido Verde não tenha participado do segundo turno, porque não chegamos ao segundo turno em 2008, no segundo turno, os senhores que são da imprensa, tá? Os 2 candidatos que estavam no segundo turno usavam o projeto do Partido Verde para dizer na televisão, olha, população de Joinville, se eu for eleito, eu vou realizar o projeto do Novaes, eu vou realizar o projeto do Partido Verde. Os 2 candidatos. Então, quando as pessoas me perguntam, olha, se você ganhou, claro que ganhei. Hoje, a Associação Comercial e Industrial de Joinville, a CIG, inclusive... Mas usaram, ou está sendo usado, ou melhor? Não, foi usado como discurso e não foi cumprido até o presente momento. Hoje, a Associação Comercial de Joinville mandou para todos os candidatos, inclusive para mim, um pleito de orientações no que seria o interesse deles, tá? Um dos pontos que você vai ver lá, anel viário de Joinville. Há 10 anos atrás, quando eu levantei a ideia de criar um novo modelo de circulação viária para o município, muitos torceram o nariz, tá? Em 2008, que a gente teve a oportunidade com a mídia de fazer uma apresentação mais forte, tá? Vendemos tão bem essa que é a única alternativa logística do município de Joinville, que hoje, como eu te falei, os 2 candidatos a prefeito no segundo turno se comprometeram com esse projeto e hoje a Associação Comercial e Industrial de Joinville cobra que seja executado esse projeto no município. Projeto de quem? Do Rogério Novaes, do Partido Verde. Ou seja, uma lógica de funcionamento, Paulo. Ou seja, Estado, município, União tem lógica de funcionamento. As pessoas é que não vêm, fazem uma gestão controvertida porque querem, porque tem lógica. Dá para fazer com lógica. E, candidato, como que está o registro da sua candidatura no TRE e a questão de tempo na TV? É muito pouco tempo para ver? Nós temos muito tempo. A questão de registro, nós entramos com o pedido de registro, houve um questionamento por uma demanda que eu tenho com o Tribunal de Contas, ainda do meu tempo do CREA até hoje. O senhor tem um problema no CREA aí, que teve uma... Não, no CREA não, tem um problema com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, ele não fiscaliza as contas do CREA, que é uma autarquia com receita própria. No entanto,
nas nossas demandas políticas lá, houve um questionamento de contas pontuais que, na minha gestão, foram repetidas, e são repetidas até hoje, e que o Tribunal de Contas foi chamado a auditar e questiona. E eu questiono. Estão colocando o senhor no ficha suja? Não é o ficha suja. Ainda bem que o Tribunal Regional Eleitoral publicou quem são os 3 fichas sujas do Estado, para deixar bem claro. Eu tenho questionamento de contas do Tribunal de Contas, tá, da União, por algumas contas, algumas contratações de banca de advogados que eram feitas no passado, foram feitas no meu governo, foram feitas depois, inclusive com o ok da assessoria jurídica do CREA, tanto é que os nossos advogados querem entrar com uma ação contra o CREA, porque o Novaes não assinou nada contrariando ninguém, tá? Assinou porque existia pareceres jurídicos da entidade dizendo é assim que se faz, tá? Agora, essas contas apareceram no relatório do Tribunal de Contas e foram alvo para que o primeiro pedido de registro de candidatura do Rogério Novaes fosse questionado. Nós entramos com recurso, ainda não temos decisão do recurso em Santa Catarina, deve sair essa semana, tá? Não fomos ainda a Brasília, porque o recurso ainda está sendo discutido aqui. O senhor acredita que aqui vai ter problema, vai necessitar ir a Brasília? É muito difícil, eu sou engenheiro, eu não conheço, assim, o conteúdo jurídico, mérito. Eu, particularmente, pessoalmente, digo para vocês o seguinte, não existe nenhum tipo de erro ou incorreção em processo quando eu, como engenheiro, tenho uma assessoria jurídica dentro de uma entidade, a assessoria diz, Novaes, faça assim e eu faço. Eu acho que, no mínimo, eu devo ter o direito de dizer, olha, eu fiz porque tem pessoas contratadas e pagas pela instituição que dizem, Novaes, faça dessa forma, tá? Uhum. Agora, eu me curvo a qualquer determinação judicial. Nesse exato momento, nós estamos com um recurso interposto aqui no Tribunal Regional Eleitoral, deixando bem claro, essas situações que são questionadas pelo Tribunal de Contas são situações que foram, pela entidade, declaradas como corretas. Por isso que o Novaes assinou embaixo. Então, o senhor é um candidato sob júdice? Sim, até que seja deliberado, sim. Uhum. E a questão do tempo na TV? Nós temos 1 minuto e 3 segundos, né? Eventualmente o telespectador não conhece bem a regra, mas o tempo eleitoral é dividido uma terça parte igualmente pelo número de candidatos e o restante é dividido por uma proporcionalidade na Câmara Federal, tá? E o Partido Verde tem 13 deputados entre os 513, isso nos dá uma margem pequena para mim, para Marina Silva, tá? Infelizmente a gente vai trabalhar com um tempo reduzido, mas é o que nos cabe fazer, né? Por isso que é tão importante, como o caso aqui da Record News, tá? O espaço que a imprensa tem dado para que a sociedade tenha a oportunidade de conversar de fato com os candidatos. Eu acho que a diferença não vai ser no horário político eleitoral, a diferença vai ser em programas como o de vocês aqui, que traz o candidato, que desnudam o candidato, que passam o candidato de fato para a sociedade, tá? Eu conto com isso, por isso eu tenho, na medida do possível, participado de todos os programas quando sou convidado. Candidato, sendo eleito, o senhor pretende criar novas secretarias ou não, essa estrutura atual? Pelo contrário, Bueno. Nós fizemos no Partido Verde um redesenho do Estado de Santa Catarina em regiões. Por que um redesenho? A colonização, tá, de qualquer território é dada por condições de moradia, de produção, né? O Estado de Santa Catarina tem uma bacia, um conjunto de bacias hidrográficas que serviu de referência para a povoação do Estado. Nós fizemos a divisão do Estado baseado nessas áreas de influência, ou seja, nessa região aqui, povoou-se aqui e tal, e encontramos 10 macro-regiões de interferência de bacias hidrográficas no Estado. Essa é a nossa divisão mínima, tá? A divisão máxima, pegando essas macro-bacias e fazendo algum redesenho para fazer ajustamento político, geográfico das cidades, nós chegamos a 23. Então, o primeiro ponto, as secretarias regionais serão reduzidas entre um mínimo de 10 secretarias e um máximo de 23. Agora, a Secretaria Regional, e eu já coloquei isso publicamente, ela tem um erro, eu digo como erro, ela não agregou os serviços ao cidadão na Secretaria. Se você pegar a minha cidade, eu uso como referência Joinville, porque nasci lá, moro lá, tá? Você vai ver que nós temos a Secretaria Regional e mais todos aqueles núcleos gestores dos diversos serviços do Estado em ambientes separados. Tem o pessoal da Polícia Militar, tem o pessoal da Saúde, tem o pessoal da Educação, ou seja, na realidade a Secretaria acabou sendo um centro de hierarquia, mas não um centro logístico de funcionamento. Então, a providência é fazer o ajustamento a essas áreas efetivas de interferência e criar um centro logístico que agregue todos os serviços, ou seja, não é hierarquia, é comando gestor. Se eu tenho um atendimento a fazer a algumas pessoas nessa região do Estado, essas pessoas têm que encontrar nesse ponto de atendimento todos os serviços que o Estado quer disponibilizar. Isso não faz sentido, você cria mais... Um centro cívico? Oi? Um centro cívico, o senhor pretende? Não, na realidade você não precisa disso, você não tem volume para isso, tá? É que o pessoal cria, depois eu até vou voltar àquela questão que o Paulo me perguntou sobre gestão.